Bom, da contínua, como a gente vem pensando, se eu não sei qual é a distribuição teórica, eu posso ter a família das exponenciais. Eu posso usar uma normal, posso usar uma log normal, posso usar uma gama, posso usar uma exponencial, posso usar uma beta. Então, quando a gente tem dúvida de qual é a distribuição, ou seja, qual é o melhor modelo de distribuição para explicar os nossos dados, a gente pode também utilizar aquele critério de Akaike em conjunto com esse pacotinho, esse FitDish Plus. Então o R tem esse pacote, então precisa instalar esse pacote. E a gente vai ver aqui na prática agora como é que funciona quando a gente tem uma distribuição contínua que eu não sei o resultado. Então aqui, ó, eu vou vir aqui, vou chamar os meus fatores, é a mesma coisa do elemento experimental. Você montou o planejamento do elemento experimental é uma coisa, a análise da sua característica é outra. Óbvio que você tem um modelo baseado naquele delineamento. Então a gente tinha dois fatores, tinha minha unidade experimental e eu precisava descobrir qual é a melhor distribuição para explicar os meus dados. Então nesse caso aqui eu tinha uma característica que era a turbidez. Então eu avaliei se ela poderia ser gama, normal ou log normal. Então eu vou rodar esses três aqui usando esse pacote. É bem simples. Eu vou dizer qual é o vetor da minha de característica e qual a distribuição mais provável que ele pode ser. Eu vou avaliar qual é a distribuição. Então, a partir daqui, eu vou pedir ó, esse FitG. Ele roda alguns parâmetros para mim, mas eu também posso pedir o valor de Akaike dele. E aí, baseado no valor de Akaike, ó, de cada um deles, então eu tenho o do G, tenho o do N e tenho do LN. Então, baseado nesses três, nesse Akaike de cada um deles, eu posso escolher a distribuição mais provável dentre aquelas que eu avaliei das minhas distribuições. Então, se a gente observar, o valor de Akaike de gama ele é muito menor do que os outros dois. Então, que seja mais provável, escolho primeiro a distribuição, aí agora eu volto para o meu pacote, e aí lá no meu pacote eu posso ter uma série de avaliações, né? Mas aqui já vou direto, porque eu sei que ele pode ser gama, que o melhor é gama, e aqui o meu modelo é um modelo fatorial com efeito aleatório na minha unidade experimental. Então eu venho e rodo esse modelo 2. Eu tenho uma série de modelos já pré-programados, mas agora eu já sei que o melhor para explicar esse é a gama. Então eu venho e rodo o meu modelo. E aí aqui eu posso a mesma coisa, eu faço o meu teste de média para aquele meu modelo. E aí ele vai e me dá a resposta como sendo o valor que eu tenho calculado, seu intervalo de confiança e os contrastes. Então, por mais que eu não saiba qual é a distribuição, eu posso avaliar quais são as que podem explicar o meu fenômeno. Então, vale muito a pena. Antes disso acontecer, vou mostrar aqui o que pode. Ó. Então, se vocês olharem aqui todo o meu intervalo de confiança, porque eu estou usando uma gama, e a gama ela pode ser assimétrica, olha só, eu tenho a minha média que vai de 0,05 até 0,03, ou seja, ela andou em torno de 0,02, e ela pode também ir de 0,05 até 0,1, ou seja, ela andou a média para o seu intervalo superior em torno de 0,05. Então ele é assimétrico. Se eu pegar e rodar o meu modelo como sendo uma distribuição normal, ou seja, esse modelo meu 1, eu vou rodar aqui o meu teste de média agora com 1 e pedir o meu intervalo de confiança, ele vai dar para esse último, porque como tem que ser simétrico, tudo que vai para frente tem que ir para trás, que é uma distribuição simétrica normal. Então ele viu que ele ia muito para cima. Se ele foi muito para cima, ele vai ter que ter automaticamente o intervalo também para baixo. E aí ele acaba me jogando para o intervalo negativo. E a minha característica nunca vai ter um valor negativo. Então tem que se observar, e isso vai acabar também reduzindo, se a gente olhar o intervalo de confiança e o erro padrão também da observação, ele é muito menor aqui. Óbvio que alguns podem ser maiores, mas ele é maior porque o fenômeno naquele tratamento foi maior. Então eu tenho um erro padrão para cada uma das médias. Então aquela média que tinha um erro muito maior, aqui é 0,01. E se a gente olhar aqui de baixo, 0,06. Ou seja, 6 vezes maior. Eu inflacionei o meu erro simplesmente porque eu disse que aquilo ali tem uma distribuição normal. Então isso pode acontecer? Pode.
e isso acaba atrapalhando. Então é muito melhor primeiro a gente pegar qual é a distribuição mais provável, e aí sim, depois disso, eu rodo o meu modelo com aquela distribuição mais provável. Pode dar normal? Pode dar normal. Se deu normal, rodo o modelo em que eu tenho a pressuposição de normalidade. Claro, também tem que lembrar que a gente tem que usar um modelo misto. Eu, preferencialmente, tenho a minha unidade experimental, eu coloco a minha unidade experimental como o efeito aleatório, porque ela é uma amostra de toda uma população baseado em aleatoriedade, né? Então eu estou pegando uma amostra de maneira aleatória, não sistemática. Viu como é simples?